Entre os dias 14 e 19 de junho de 2012, passados 20 anos da Conferência da ONU sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento Humano, a Rio 92, realizou-se a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, também na cidade do Rio de Janeiro. Se separava o problema verde do problema ambiental e do problema do social e da desigualdade, né? Quer dizer, não havia essa visão de desenvolvimento sustentável articulado. As imensas discussões e toda a comunicação que se gerou em torno da Rio 92 colocou na mesa a visão do desenvolvimento sustentável. A Rio+20 ocorre num cenário climático mais crítico, num cenário ambiental, nos riscos ampliados para a sustentabilidade das pessoas e do planeta, não é? Com um mundo em crise diferente do cenário na Rio 92, então os desafios são colocados para todo mundo são enormes e a gente confia que aqui serão firmados consensos e tomadas decisões com metas, com objetivos claros, com pactos que também disciplinem uma nova governança para tratar a nível mundial esses problemas, porque nós já passamos do tempo em que essas questões possam ser resolvidas localmente. Nós temos que ter atitudes globais. Além do intenso trabalho desenvolvido pelo CDES em torno dos temas da Rio+20, que resultou no Acordo para o Desenvolvimento Sustentável, o Conselho promoveu ao longo da conferência uma série de atividades reunindo entidades similares de diferentes partes do mundo, de forma a aprofundar seu compromisso com o desenvolvimento sustentável. A AICESIS, organização que reúne mais de 70 conselhos de desenvolvimento econômico e social de África, Europa, América Latina, Caribe e Ásia, realizou sua Assembleia Geral em parceria com o CDES. Creio que a Associação Internacional dos Países que tem Conselho Econômico e Social ou conselhos similares é uma experiência fantástica no sentido da participação social e de persistir uma democracia. E o Brasil faz parte desta associação internacional. E tivemos nesta Assembleia a honra de ser acolhido mais 3 países, né, caribenhos, né, El Salvador, São Martín, Aruba. Isso, para nós, latino-americanos, é importante porque a América Latina não tem uma cultura desses conselhos democráticos. Nous avons songé à nous réunir pour le conseil d'administration et l'assemblée générale de notre association dans un contexte où, dans le même temps, les Nations Unies organisent leur conférence internationale sur le développement durable Rio+20. Ça veut dire que ça va nous donner l'opportunité, naturellement, d'être back-to-back with this side event of this afternoon. Nous allons être donc en lien avec les préoccupations problématiques qui vont être examinées dans la conférence intergouvernementale des Nations Unies Rio+20. Diferentemente de 92, por exemplo, nós não tínhamos, ou a ICESO, não tínhamos essa força dentro dos governos, produzindo, intervindo, flexionando, né, e pressionando na construção, primeiro, do consenso, que é indispensável, e segundo, no suporte às ações governamentais para que as medidas políticas ou legais pudessem não só ser implementadas, mas pudessem alcançar seus objetivos. A transição para um novo modelo civilizatório, que deve envolver profundas mudanças nos padrões de consumo, produção e distribuição, relações de trabalho, cooperação, governança, dentre outros campos, foi tema de intenso debate. Eu não acredito que seja necessariamente negativo aquilo de conseguir medir o aspecto econômico. O problema é que nós, às vezes, medimos apenas o aspecto econômico. O nosso modo de produção e consumo ele é construtor de pobreza, de miséria, né, de devastação do meio ambiente, de uso irresponsável dos recursos naturais. Então, o fato de que esse modo de produção ele não é mais possível, ele está dado. E como é que você muda tudo isso?
né? Esse é um desafio que os governos têm de pensar, e isso vale em qualquer esfera de discussão, inclusive aqui na Rio+20, porque se fala em sustentabilidade, se fala das pessoas andarem de bicicleta, de irem para o trabalho de bicicleta. Bom, nós temos quantos milhares de trabalhadores envolvidos com o setor automotivo? O que está se pensando para que essas mudanças tragam junto uma realocação para que as pessoas possam continuar trabalhando? Como é que o ser humano como um todo, ele vai ser tratado como ser humano, mas com a diversidade de quem tem uma redistribuição de renda, um poder per capita de compra de 50 ou 100 mil dólares por pessoa, contra quem tem de 30 ou 50 mil. E este é o grande desafio. O que eu acho que é o grande diferencial do Brasil é nós paramos de tratar a questão social como uma questão só de justiça. Passamos a tratá-la como uma questão de desenvolvimento econômico e não de desenvolvimento social. Então, o debate não é possível crescer e incluir. O debate para a gente virou incluir passou a ser um elemento da dinâmica econômica e incluir passou a ser um elemento que garante o país crescer e continuar crescendo. Trazer para o centro do debate a ideia da igualdade. A igualdade de direitos, a igualdade de oportunidades significa desconcentrar e respeitar. Cuidar das pessoas, assegurar acesso a direitos a todos, desconcentrar propriedade, desconcentrar conhecimento, desconcentrar acesso a direitos públicos fundamentais, o que significa qualidade de vida. Respeitar a sociedade, respeitar o meio ambiente. Isso, na minha opinião, são valores que devem organizar opções estratégicas de política pública em todas as dimensões, econômica, social e ambiental. O Brasil, com a Constituinte com a nova Constituição em 88, reconheceu e fortaleceu alguns direitos, reforçou alguns direitos, como direito de petição, direito de associação, as audiências públicas, a iniciativa popular. Todos esses movimentos são movimentos, junto com como o próprio Conselhão, são iniciativas que ampliaram a participação popular ou a capacidade da sociedade civil influir no processo de elaboração e definição de políticas públicas. Não é uma questão que vai ter efeito imediato, sensacional, mas vai, sem dúvida, melhorar a qualidade do debate. Todo mundo acha necessário ter uma governança mundial, mas muita gente tem dúvida se o modelo das Nações Unidas é o melhor. E muita gente acha que é o melhor modelo, mas precisa ser reformado. E pouca gente acha que está bom assim. Se a sociedade civil não puder participar diretamente do processo negociador e do processo decisório, e também da implementação, é óbvio, do que for decidido no contexto global e não só internacional, a gente não vai avançar. A Rio+20 mostra que o mundo é mais do que a soma dos países. E a ONU precisa se abrir para virar uma governança realmente global, incluindo transversalmente os diferentes setores da sociedade, não só os governos. O processo de construção do Acordo para o Desenvolvimento Sustentável foi um importante exercício de participação da sociedade civil brasileira. Em parceria com a Secretaria-Geral da Presidência da República, foi realizada no dia 18 uma mesa que aprofundou o debate sobre essa participação em decisões locais e globais como fator indissociável do desenvolvimento sustentável. In principle, the civil society can do everything in terms of devising green economy policies or giving some ideas on the finding of indicators to reflect the quality of life or into the international cooperation. Everything can be done by the civil society. The problem is that the proposal and suggestions by civil societies, how those proposals can be implemented into specific economic or social policies. That's why we need some cooperation, and also that's why I put the role of civil societies into green governance, to consider the cooperation with national or regional or local government together
to implement green economy policies into practice. É a hora de acabar com as fronteiras, é a hora de acabar com os guetos, é a hora de acabar com as reservas de mercado, como eu falo, de dizer que é só um caminho ou é só desse jeito. Um dos grandes ganhos da Rio+20 foi o engajamento da sociedade, principalmente a sociedade planetária, mas a sociedade brasileira sobre o tema sustentabilidade. E esse engajamento é um ativo do nosso povo, é um ativo das pessoas que querem essa transformação. Agora nós temos que trabalhar juntos para transformar num espaço que todos estão fazendo. O CDES mantém com entidades similares as chamadas mesas redondas, espaços permanentes de diálogo e cooperação entre as sociedades civis do Brasil e de outros países. No dia 18, foi realizada a 4ª mesa redonda da Sociedade Civil Brasil-Rússia, em torno do tema O papel da ciência, tecnologia e inovação para a promoção do desenvolvimento sustentável. Find out equilibrium for public exploration of results of scientific innovation at one side, and at the same time we need to stimulating of investment, public investment for public and private investment for new researchers and new technology and so on. This is a long terms of patent. This is divide in the long term of patent. We will more private interests and in the same time stimulated private investment in scientists and the technology, but limited for public access for results of innovation. A short term of patent, this is more public access for innovation and less private investment, and we need equilibrium. It's different on different sector of economics. No dia 19 foi a vez da 6ª Mesa Redonda Brasil-União Europeia, intitulada O que está em jogo na Rio+20. First of all, I think that people meet and that we try to get to understand each other and to develop. I think it's crucial for all relations we have. But since also European Union have a long-standing history and relations with Brasilia, and we see that Brasilia plays also a very important role in your area, in your region. We are, of course, very happy to have this dialogue. And we have learned a lot in the exchange we have with the Brazilian Economic Social Council for Development. And I'm very happy to see that also this word development is added to the name, because it's also a good sign for the future. It is very important for us. Ampliando sua rede de parcerias e fortalecendo o diálogo com as que já existem, o CDES realizou uma série de reuniões de cooperação internacional. Esta troca de experiência, de realidades diferenciadas, de diversidade cultural, política, de realidades diferentes, é muito importante para o Conselho no Brasil e principalmente para a gente construir consensos com os outros conselhos, mostrando que a sociedade que está participando através de governos, trabalhadores e empresários, ou governos, movimento social, sociedade civil, está dialogando sobre a sua realidade, mas também ouvindo e aprendendo, trocando experiência com outras sociedades. Acho que dos grandes resultados da Rio+20 foi o fortalecimento da ideia de que o desenvolvimento sustentável não pode ser imposto de cima para baixo. O desenvolvimento sustentável só pega se a sociedade do país estiver convencida que esse é o caminho. E nessa linha é que esse tipo de entendimento foi muito importante, porque às vezes certos países acham que, por exemplo, no caso da União Europeia, que esse posicionamento de baixo para cima é uma coisa que ainda não chegou no mundo em desenvolvimento. E eu acho que o que o Conselho fez foi mostrar que sim, que no mundo em desenvolvimento também essa agenda foi perfeitamente percebida, com suas
diferenças e circunstâncias, né, porque a gente tem que entender as diferenças e circunstâncias de cada país, inclusive na questão com a Rússia também, todos, é um país que tem muitas especificidades, mas a realidade é que são as sociedades dos países lidando com temas que normalmente só eram lidados pelos governos dos países. Eu acho que isso é uma evolução muito positiva nas relações internacionais. Através de seus conselheiros, o CDES esteve presente em eventos realizados nos diversos espaços da Rio+20, como a Arena Social e o Parque dos Atletas, e em atividades da Conferência Oficial.